pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, quanto tempo que a gente não se vê, né, gente? Vamos lá, agora vamos retomar nossas aulas. Infelizmente, como a gente teve que parar e aí ficou uma série de adaptações, eu vou retomar alguns assuntos que nós tínhamos começado, que vocês já fizeram algumas atividades, que vocês já fizeram algumas aulas, tá? Mas eu vou estar voltando a explicar isso para vocês. Tá? Então, nós vamos estar vendo, pessoal, a partir de agora, nós vamos estar vendo novamente uma maneira geral sobre os climas do Brasil, ok? Então, vamos começar a nossa aula? Então, vamos lá? Bom, então, olha só. Aonde que você vai encontrar esse conteúdo, tá, gente? Vocês vão encontrar no livro 1, nós estamos indo no livro 1, é a frente B, página 632 e 639. Na verdade, aqui é um capítulo e na 639 é outro capítulo, tá? Então, aqui no caso, ó, 632 e 639. Se você quiser pegá-la para você acompanhar, seria interessante, tá bom? Bom, antes da gente falar especificamente sobre os climas brasileiros, eu preciso relembrar com vocês os chamados elementos e fatores climáticos. Vocês devem estar lembrados que nós já vimos sobre os elementos climáticos. O que são os elementos? Os elementos é tudo aquilo que caracteriza o clima de um lugar. Ora, quais são os 5 elementos? Vocês lembram quais são os 5 elementos? Primeiro elemento, temperatura. Você lembra disso? Temperatura. Segundo elemento, pressão atmosférica. Terceira, umidade relativa do ar. Quarta, vento. E quinto, precipitação, que pode ser em forma de chuva, neve ou granizo. Esses são os 5 elementos climáticos. Mas nós temos os chamados fatores climáticos. O que seriam os chamados fatores climáticos? Fator climático é aquilo que altera, aquilo que faz com que um determinado lugar seja mais quente do que o outro, um determinado lugar chova mais ou chova menos, ou seja, é aquilo que vai dar essas variações climáticas em um determinado lugar. Vocês sabem que o Brasil é um país, né, de grandes extensões territoriais, né? Nós somos um país com uma dimensão continental, certo? Como nós temos várias áreas, né, e o Brasil é muito grande, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma variação muito grande de temperatura, a gente vai ter uma variação muito grande de chuva e também de umidade, tá? Essas variações, elas vão ocorrer devido ao quê? Aos fatores climáticos. Então, eu coloquei aqui, né, em destaque em vermelho, quais são os principais fatores climáticos que influenciam os climas brasileiros. É lógico que não são só esses, existem outros fatores, tá? Mas no momento que me interessa são esses fatores que são os que influenciam diretamente no nosso clima. Um dos mais importantes, que praticamente define boa parte do clima brasileiro, é a questão da latitude. Nós já vimos que latitude é a distância de um ponto em relação à linha do Equador. Quantos graus eu estou acima ou quantos graus eu estou abaixo. E aí, quando você fala em latitude, a gente entra nessa parte chamada zonas climáticas, ou zonas climáticas da Terra. Então, vocês devem estar lembrados do seguinte, aqui eu tenho a linha do Equador, e aí nós temos o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, e os dois círculos, o polar ártico e o círculo polar antártico. Perceba que nessa região, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos a chamada zona tropical ou intertropical. Entre os trópicos e os círculos polares, nós temos as chamadas zonas temperadas, a norte e a sul, e acima dos círculos polares, nós temos as zonas polares, a do Ártico e da Antártica. Perceba que você tem o Brasil aqui, ó, destacado aqui, ó, certo? Perceba que o Brasil, olha só, tirando esse pedacinho aqui do sul do Brasil, mais de 90% do território brasileiro está localizado na zona tropical. O que isso significa? Significa basicamente que nós vamos ter predominantemente um clima com características tropicais. Qual é o único lugar que não vai ter essa influência tão tropical assim? Seria a região sul do Brasil, porque vai ser o único lugar que vai estar localizado na zona temperada sul. Ok? Outro fator, além da latitude, nós temos a altitude, vocês vão ver que vai influenciar diretamente no clima brasileiro. A continentalidade e maritimidade. O que seria isso? O nome já diz, continentalidade quer dizer que eu estou distante do oceano e eu estou no interior do continente, que é no nosso caso aqui, ó, Mato Grosso do Sul, tá? E boa parte do Brasil. O que significa continentalidade? Quer dizer que você vai ter uma grande variação térmica diária. Nós vamos ter dias mais quentes e noites um pouco mais frias. Por quê? Porque a gente só vai depender do aquecimento e resfriamento da Terra, do continente. Já quando você sofre influência da chamada maritimidade, quer dizer que você sofre influência do
mar. Quer dizer que eu vou sofrer o efeito do aquecimento e resfriamento do continente, como também o aquecimento e resfriamento do mar. Então, quem está próximo ao litoral, não precisa ser necessariamente, né, marítimo, mas estiver próximo ao litoral, tá? Vai sofrer influência do mar, que não é o nosso caso. O nosso caso é a continentalidade. E um outro fator extremamente importante seriam as massas de ar. Tá? Vegetação também interfere, correntes marítimas, mas não seriam fatores tão marcantes para a gente. Bom, em relação a massas de ar, aí eu queria uma atenção super mega especial para vocês. Antes da gente olhar esse mapa, que vocês têm esses mapas também na tua apostila, tá? Eu queria que vocês entendessem o seguinte: o que são massas de ar? Massas de ar são como se fossem grandes bolhas de ar que se deslocam pela atmosfera, certo? Ela sempre vai te trazer duas características. Uma de temperatura e a outra característica de umidade. Uma de temperatura e a outra de umidade, certo? Então, a temperatura, o que vai determinar se ela vai ser quente ou se vai ser uma massa de ar fria? A origem dela, aonde que ela surgiu, tá? Então, se ela for formada na região do Equador ou na região do trópico, eu vou chamar de massas equatoriais e tropicais. Consequentemente, elas vão ser quentes. Se elas forem formadas na região dos polos, ela vai ser chamada polar e ela vai trazer frio para uma região. Então, a massa de ar varia conforme a temperatura. Ou é quente ou ela é fria. Se ela for equatorial, eu vou usar o Ezão. Se ela for tropical, eu vou usar o Tezão. E se ela for polar, eu vou usar o Pezão. Não esqueça que as letras maiúsculas sempre vão te indicar a temperatura da máxima. Da temperatura da massa, perdão. E a umidade do ar, o que vai determinar se ela vai ser uma massa de ar úmida ou se ela vai ser seca? Se ela vai ser úmida, quer dizer que ela é formada sobre o oceano, tá? Ela é oceânica. Como nós somos banhados pelo Oceano Atlântico, a gente vai usar a letra A minúscula, o Azinho. E se ela for seca, quer dizer que ela é formada sobre o continente, então ela vai ser uma massa continental, que eu vou usar o Czinho, certo? Então, o que acontece? O E, o T e o P maiúsculo é a temperatura e o A e o C vai ser a umidade. Não esqueça que essa continental eu posso ter uma exceção. A gente tem uma exceção no Brasil. Então, quais são essas massas? Nós temos 5 massas de ar que atuam durante o Brasil. 5 massas. As que mais atuam durante o verão, porque durante o verão você não vai ter muito a atuação da massa polar, tá? Que seria a massa mais fria. Basicamente, quais seriam as massas que a gente teria atuação? Então, a gente tem a massa equatorial atlântica, tá? Perceba que esse aqui, ó, MEA, que eu vou ler, massa equatorial atlântica. Ora, por que ela é equatorial? Porque ela é formada na região do Equador. Ora, por que ela é atlântica? Porque ela é formada sobre o Oceano Atlântico. Ora, Celilza, como que ela vai ser? Ora, se ela é equatorial atlântica, ela vai ser uma massa de ar quente, uma massa de ar úmida. Por onde ela passar, ela vai provocar calor e chuva. Ok? Aí nós temos a MEC, uma das mais cobradas e mais importantes massas de ar. Então, é a massa equatorial continental. Ela é equatorial porque ela está na região do Equador e continental porque está sobre o continente. Porém, preste atenção nessa, como a MEC ela é uma massa de ar que ela se forma sobre a Amazônia, certo? Ela tem muitos rios, ela tem a floresta que transpira, então, apesar dela ser continental, ela vai ser úmida. Não esqueça, a MEC é uma massa de ar úmida, apesar de ser continental. Tranquilo? Olha o que vai acontecer. Ela vai atuar durante todo o Brasil, inclusive é ela que traz muita chuva para a nossa região. Perceba que durante o inverno, né, que nós estamos indo para essa época, olha só, ela atua mais no oeste da Amazônia e ela passa a parar de provocar umidade na região central. Aí você começa a perceber que durante o inverno nós temos um clima muito mais seco. Ok? Bom, então essas são as duas equatoriais. Perceba que elas atuam durante o inverno também, só que elas mudam a área de atuação. E aí eu tenho as massas tropicais. A MTA, que é a massa tropical atlântica, ela vai ser quente, vai ser úmida. E aqui eu tenho a MTC, que é a massa tropical continental, que ela vai ser quente, ela vai ser seca. Perceba que as duas, elas atuam tanto durante o verão como o inverno. Mas durante o inverno, a MTA, ela consegue trazer muito mais umidade para o interior do Brasil, certo? Do que nessa época do ano, que também provoca muita umidade, principalmente no litoral, tá?
Bom, e a outra massa que ela vai atuar apenas durante o inverno é essa azulzinha aqui, ó, que é o quê? A massa polar atlântica, NPA. Gente, se ela é polar, ela é uma massa de ar fria, e se ela é atlântica, ela é úmida. O que ela vai provocar? Ela vai provocar frio e chuva. Perceba que ela vem para a região sudeste, ela vai aqui, ó, costeando e vai provocar chuva, principalmente no litoral do Nordeste e no sertão durante a época de outono e inverno, certo? E também ela pode trazer frio aqui para a Amazônia, pegando Rondônia, uma parte do Amazonas e o Acre, que vai provocar o fenômeno chamado friagem. Então, essas são as 5 massas de ar super mega importante. Bom, baseado também nas massas de ar, tá? Foi feita uma classificação, né, baseada na classificação do Arthur Staulle, que ele diz que no Brasil, baseado em toda a dinâmica das correntes e massas de ar, nós temos 6 tipos climáticos. Ah, Celius, eu já vi um outro mapa que traz 5 climas. Ou eu já vi, por exemplo, como tem na apostila de vocês, uma classificação de clima de Cooper, que ele traz letras A, W, F, C, M, né? Ele vai trazendo. É uma outra classificação. Não quer dizer que uma está certa ou outra está errada. Mas essa aqui é a classificação mais usual no Brasil. Então, o que você não pode deixar de saber? Então, preste atenção aqui, ó. Olha para mim, olha para mim. Quando você vai estudar clima, qual é o detalhe que você sempre tem que fazer? Não só clima, como também massa de ar. Primeiro, você tem que localizar no mapa. Você sempre tem que localizar aonde esse clima aparece. Então, pode aparecer um mapa desse em branco e ele vai querer que você saiba qual é o clima, onde está o equatorial, o tropical, o semiárido, subtropical. Então, você tem que saber os climas. Segunda coisa, você tem que saber não só onde está localizado, você tem que saber as características desse clima e você tem que saber o climograma. Tá? Vocês têm na sua apostila isso bem detalhado e eu trouxe para vocês de uma forma bem mais resumidinha para vocês, ok? Então vamos lá, vamos ver? Então, primeiro, quais são os climas? Então, eu tenho o clima equatorial, que é esse aqui, é o que é o clima mais quente e úmido do Brasil, vai pegar a Amazônia. Toda essa área aqui, ó, e esse pedacinho de Roraima, porque chove menos, tem um período de seca, então nós falamos que essa região de Roraima, como o resto da região central do Brasil, é o clima tropical. Aí nós temos o semiárido aqui no sertão do Nordeste. Toda essa área aqui, ó, que está no tom do laranja mais claro, é o tropical de altitude. O verdinho ao longo do litoral é o tropical litorâneo, o tropical atlântico ou úmido, e o subtropical. Tá? Então eu trouxe para vocês assim, ó, algumas características no caso desse clima. Então vamos lá. Clima equatorial. Aonde que aparece o equatorial? Então localiza já na tua apostila, olha no mapa onde ele está. Certo? Localizou? Então vamos lá. Onde que ele vai aparecer? Na Amazônia. Certo? Bom, como que é a característica básica? É lógica que eu fiz um resumão. Como é que ele é? Ele é quente e ele é úmido. Ora, por que ele é quente? Porque ele está na região do Equador, é a região de maior incidente de luz solar. E ele é úmido, porque vocês devem estar lembrados que eu já falei para vocês, é a região de encontro dos ventos alísios. É uma região de movimento convergente, eles convergem os ventos. E toda a umidade vai para a região do Equador e provoca muita chuva. Então, ele é um clima quente e úmido. E você vai ter uma baixa amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A diferença entre temperatura máxima e mínima. Por que ela vai ser baixa? Porque é um clima quente o ano inteiro. Ok? Gente, observa o climograma aqui, ó. O climograma que vocês têm. Tá? Não é exatamente igual ao de vocês, né? Mas é basicamente o mesmo lugar. Ele representa a cidade de Uaupés, no Amazonas. Sempre a linha, ela indica a temperatura. E sempre as colunas, ela indica quantos milímetros choveu a cada mês. Tá vendo o mês aqui embaixo, ó? A cada mês. Ok? Então, vamos lá, ó. Analisando o climograma do clima equatorial, ó. Perceba que você tem todos os meses com muita chuva. Tem um período que chove um pouquinho menos, mas ó, um período que chove um pouquinho mais, tipo aqui, ó, abril, maio, né? Aí, de repente, ó,
esse final aqui no caso de inverno, indo para a primavera chove um pouco menos, mas chove regularmente. E a temperatura, olha só, sempre acima da média de 24 graus. Perceba que até no meio do ano, que é mês de junho, julho, agosto, tá? Que é a época de inverno, você vê que a temperatura cai muito pouco. Aqui nesta época, como diminui um pouco a chuva nessa região, tá? Na Amazônia, eles chamam de verão amazônico. Aí você fala, hã? Como assim? Pois é. Por que eles chamam de verão amazônico? Porque como chove menos, você vai ter uma menor quantidade de nuvens no céu. Consequentemente, você vai ter muito mais calor. Então, em pleno inverno, na Amazônia, eles têm o que eles chamam de verão amazônico, que é uma época que chove menos, consequentemente tem menos nuvens no céu e vai ser mais quente. E aí, quando chega a época de verão, chove muito, ó. Dezembro, janeiro, chove bastante. Aí, o que acontece? Como chove muito mais do que o normal nessa época, os dias estão sempre cheios de nuvens carregadas, então a temperatura ameniza. Então dá uma sensação mais amena. Então eles chamam de inverno amazônico. Então o inverno amazônico acontece durante o verão e o verão amazônico acontece durante o inverno. Isso é o clima equatorial, ok? O tropical úmido, também chamado de tropical litorâneo ou atlântico, tá? Ele aparece no litoral, também é um clima quente, tá? Não tem uma média térmica muitas vezes tão alta como o equatorial, mas é um clima quente. E as chuvas elas são concentradas principalmente no litoral do Nordeste durante outono e inverno. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que no meio do ano você quer viajar para algum lugar e quer pegar praia no Brasil. Vá para o litoral do Nordeste. Porém, você vai ter uma grande possibilidade de ter muita chuva na época de outono e inverno, porque é a época que mais chove no litoral do Nordeste. Ah, Celilza, por quê? Como nós vimos lá nas massas de ar, é quando você vai ter um encontro da MTA com a MPA. Então, você pode ter, de repente, chegar numa época que você pega a semana inteira de muita chuva. Perceba que aqui, ó, esse climograma é de Maceió, capital do Alagoas, que é o tropical úmido. Perceba que chove mais, ó, durante outono e inverno. Perceba como aqui, ó, maio, junho, julho, agosto é a época que mais chove. A temperatura dá uma ligeira queda, mas olha só, a queda fica na faixa de 22 a 23 graus. Então, quer dizer, continua quente, um pouco mais ameno, né, do que durante o inverno, perdão, durante o verão, porém vai chover mais nessa época de clima, o chamado tropical úmido. Tranquilo? Bom, outro clima. Eu fiz questão de colocar esses dois juntos aqui, o tropical típico e o tropical de altitude, porque o climograma ele é muito parecido, não é igual, ele é muito semelhante em relação à chuva. Então, cuidado, porque geralmente os alunos erram esses dois climogramas. Então, ó, tropical típico. Aonde que vai ser o tropical típico? Esse clima ele pode se chamar tropical apenas, só tropical. Tropical típico, tropical semiúmido, tá? Ou tropical continental. Ele é o que aparece na região central do Brasil, inclusive é o nosso clima, que é um clima quente. Perceba que a temperatura, ela sempre está lá 19, 20 graus. Olha só, durante, ó, isso aqui é média, tá, gente? É a média do mês. Não quer dizer que, nossa, em dezembro faz 24, 25 graus. Não, é a média do mês, certo? O que a gente observa? Que a temperatura está sempre na faixa dos seus 20 graus acima. Tem uma ligeira queda durante o outono e inverno, certo? Mas as chuvas elas vão ser muito concentradas durante o verão e as secas elas vão estar concentradas mais durante o inverno. Então chove no final e início do ano, primavera, verão e seca de outono e inverno. É só você prestar atenção agora, como já diminuiu a quantidade de chuva e a gente já começou a ter um ar bem mais seco e bem menos chuva, porque a gente já está no outono indo para o inverno. O tropical de altitude, o nome já diz, a altitude vai ser o fator que vai influenciar diretamente no clima. Aparece em regiões serranas, principalmente na região sudeste. Por estar numa região mais alta, as temperaturas vão ser mais amenas e o inverno vai ser mais frio. É a região que o pessoal gosta muito de viajar, né? Na época de inverno, por exemplo, Campos do Jordão, ok? A chuva também ela é concentrada no verão, você tá vendo? Como ela é parecida com o nosso, chove muito durante o verão. Aqui, ó, esse aqui é o climograma de São Lourenço, em Minas Gerais. Olha só, perceba que chove bastante no final, início do ano, no meio do ano é mais seco. E aí, se você olhar,
te lembra o tropical típico, mas o que faz você diferenciar? Puxa, estou em dúvida. Como é que eu vou saber? Olha a linha de temperatura. Perceba que ela cai bastante, ela cai abaixo de 14 graus, porque o inverno vai ser bastante frio. Tranquilo? Bom, e os outros dois climas, né, os dois últimos que ficaram faltando, nós temos aqui bem extremos, né? O tropical semiárido, aonde vai aparecer o semiárido? No sertão nordestino, no interior do Nordeste, certo? É um clima quente, perceba que a temperatura, ó, acima dos seus 25, 26 graus, tá? Olha só, durante primavera e verão a temperatura sobe mais ainda a média, então é um clima bastante quente, certo? E as chuvas, elas são muito escassas, ou seja, chove, mas chove pouco. E quando que chove? Outono e inverno. Então, esta época agora, de março, abril, é a época de muita chuva. Março, abril, maio. Quando chega a época de junho, principalmente julho, é a época das colheitas. Por isso que no Nordeste a gente tem muitas festas juninas e julinas, que se comemora a época de fartura, a época da colheita. E aí eles fazem as festas, né, agradecendo aos santos, São João, São Pedro, Santo Antônio, né, porque é a época de fartura, é a época de colheita. Só não será época de chuva se eu tiver algum fenômeno alterando, certo? Como, por exemplo, de repente, um El Ninho, que a gente vai ver mais para frente. Perceba nesse climograma, né, que é de Cabaceiras, no interior da Paraíba, que é uma região que tem bastante seca, perceba que a chuva, eu não vou baixar muito aqui, não, senão a linha, o slide vai ficar bem na frente. Perceba, pessoal, que os meses que mais chove, olha lá, março, abril, maio, olha lá, fevereiro, março, abril, maio. Março, abril são os meses que mais chove, essa época de chuva. Aí, ó, maio, junho, julho, vai diminuindo, e aí quando chega mais pro final do ano, perceba que a chuva vai escasseando. Então, a chuva é bem concentrada durante o outono e inverno. Tranquilo? E o clima que eu falo, que é o clima que basicamente não tem muito a ver com o Brasil, por quê? Por que será? Na região sul do Brasil? Lembra do primeiro slide? Por quê? Porque a região sul predominantemente está na zona temperada. Então, as estações, elas são bem definidas. É o único lugar do Brasil que você consegue perceber mudança de estação. Então, eu vou ter um verão quente, tá? Porto Alegre faz muito calor, tanto é que no verão ele chama de Forno Alegre, e bastante úmido, certo? Mas o inverno é frio e mais seco. Mais seco, não quer dizer que é seco, mas chove menos. O que a gente observa? Que as chuvas, elas são regulares só no clima subtropical, tá? Esse aqui no Rio Grande do Sul, ó. Basicamente, chove quase todos os meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e o que chama atenção é a linha de temperatura. Perceba que nessa época do inverno, a temperatura, por que ficou aberta aqui, ó? Porque ela vai abaixo dos 14 graus, certo? Então, é o clima no Brasil, é o único clima do Brasil que, inclusive, a gente tem possibilidade, pessoal, de nevar no Brasil. Ok? Bom, então, pessoal, a gente terminou bem rapidão, né? Até mesmo para não ficar muito cansativo para vocês. Falar sinceramente, estava com muita saudade de vocês. Não sei se vocês estavam com saudade de mim, tá? Logo, logo, se Deus quiser, quando tudo isso passar, a gente vai se ver novamente. Continue estudando, tá? A gente retomou algumas aulas, né? Até mesmo assim, de onde eu tinha parado. Até mesmo porque muitas vezes, né? Vocês não têm a facilidade de compreender muitas vezes a aula de um outro prof. Mas assista também outros vídeos, assista as aulas também do SAI, tá? Porque vai te ajudar e muitas vezes eles usam uma outra linguagem, uma outra maneira que fica até mais fácil para você entender, tá? Mas, ó, sinceramente, estava com saudade de vocês, tá? Um beijo, pessoal. A gente se vê logo, logo. Faça as tarefas que eu vou passar para vocês, certo? Faça a tarefa também que eu vou mandar online, ok, para vocês. E a gente se vê logo, logo. Tchau, um beijo, tchau, tchau.